Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para uma senhora que todos os dias está acompanhando a mensagem aqui com a gente, tá bom? O nome dela é Geralda de Aguiar Ponciano. Um forte abraço para você e para toda a sua família. Hoje eu vou estar compartilhando com a gente aqui, né, o estudo de hoje, João capítulo 1, o versículo aqui é o 14, né? O versículo inteiro diz assim, ó: E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Bom, esse versículo aqui ele é muito abrangente, né? Ele começa falando aqui que o Verbo se fez carne. Desde o versículo 1 lá, a gente entende que o Verbo é Deus, né? Então está dizendo que o Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus se tornou carne, né, para habitar entre a gente aqui, que é a próxima frase que ele diz aqui, né? Então, o próprio Salvador, Jesus Cristo, antigamente Jeová, ele habitou entre nós, ele nasceu, né, e é o próprio Jesus Cristo que nós conhecemos. E aí, então, ele diz, e habitou entre nós. Essa parte aqui, habitou entre nós, né, aqui foi escrito em grego, né, nós estamos lendo agora em português, mas em hebraico significa tabernaculou, né? Referindo-se também como lá no Êxodo, né? Quando Moisés ele sobe até o monte e Deus fala para todos se preparar para subir ao monte. Porém, eles têm medo de subir o monte, eles não sobem o monte para fazer convênio com o Senhor ali. Então Deus diz para Moisés: Moisés, então eu vou descer. Se eles não vão subir, eu vou descer. Eu quero estar no meio do meu povo. E aí então ele ordena a Moisés que construa um tabernáculo, né? Que é exatamente essa palavra aqui, e habitou entre nós, significa e tabernaculou. Então, Deus, a partir daquele momento, mandou construir o tabernáculo, que era um templo móvel, onde a sua habitação, né? A glória da sua habitação poderia estar no meio do povo, né? Lembrando que a glória dessa habitação se manifestou muitas vezes além de dentro do templo ali. Inclusive a glória da manifestação de Deus também se revelou no templo de Salomão, né, quando foi a dedicatória ali do templo, as pessoas não conseguiam ficar em pé, de tamanha a glória do Senhor, tá bom? Então aqui ele está falando o quê? Que o Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus, Jeová, ele nasceu entre nós, né, se tornou Jesus Cristo para habitar entre nós, tá bom? Então é isso que sim. Essa parte de habitar, eu quero compartilhar uma história com vocês, né? Porque claro que todos nós queremos habitar com Deus, voltar à presença de Deus. E às vezes a gente está cansado, desanimado, e eu quero compartilhar uma dessas histórias com vocês. É aqui da Conferência Geral de outubro de 2006. Nessa época aqui, quem era o presidente da igreja era o Gordon Ben Hinckley, tá bom? E ele conta uma história aqui que é muito legal. Ele fala, na verdade ele conta aqui, né, sobre que era no tabernáculo em Salt Lake City, né, onde estava uma reunião de pessoas, e uma mãe, ela compartilha uma experiência que ela teve, tá bom? Essa mãe, ela era divorciada e ela tinha 7 filhos, tá bom? E o mais novo tinha 7 anos e o mais velho tinha 16 anos. Então ela era uma mãe que tinha muitos a fazer e se sentia sobrecarregada, porque todo o fardo ficou sobre ela agora. E ela conta uma experiência, né, numa noite que ela teve, e ela compartilha ali, e ele recorda dessa experiência e coloca aqui na conferência, né? Então quem quiser acompanhar depois, é na Conferência Geral de outubro de 2006, tá bom? O nome do título aqui, quem colocou é o Gordon Ben Hinckley, né, o orador, e o título é Nos Braços de Seu Amor, tá bom? Aí chega uma parte aqui, né, que ela diz aqui, né, que ela vai até a casa da vizinha dela da frente para entregar alguma coisa ali. E quando ela volta, né, ela se vê numa situação, ela lembra-se dos seus filhos dizendo alguma coisa para ela, né? Porque ela estava com muitas tarefas. Então aqui eu vou ler a partir dessa parte da mensagem aqui, ó. Diz assim, ó: Quando me virei para voltar para casa, vi as luzes acesas. Era como se eu ainda ouvisse o eco de meus filhos que disseram minutos antes de eu sair, dizendo: Mãe, o que vai ter para o jantar? Me leva na biblioteca? Tenho que comprar cartolina ainda hoje. Cansada e desanimada, olhei para minha casa e vi
cada cômodo iluminado. Pensei em todos os meus filhos, em casa, esperando que eu chegasse para dar-lhe o que eles precisavam. Senti como se meu fardo fosse maior do que eu pudesse suportar. Lembro-me de olhar para o céu, com lágrimas nos olhos e dizer: meu Pai, hoje eu não aguento mais. Estou muito cansada. Não consigo. Não vou aguentar ir para casa e cuidar sozinha dos meus filhos. Será que eu posso ir para a tua casa e ficar com o Senhor só hoje? E eu voltarei ao amanhecer. Na verdade, não ouvi as palavras, mas uma resposta veio em minha mente, dizendo: não, filhinha, não podes voltar para mim agora. Não iria querer voltar para aí depois, mas eu posso ir para onde você está. Então, às vezes, quando nós sentimos desanimados, fracos, e queremos aquele colinho, né? Talvez um colinho de mãe, ou um abraço do pai, e eles não estão aqui para nos dar, e a gente se remete ao Pai Celestial, querendo ter esse colo, e assim como essa mãe, a gente deseja ir até o céu e ficar pelo menos um minuto no colo de Deus, ele não precisa falar nada, né? E também a gente não precisa dizer nada, a gente só quer chorar. E ele diz não, né? Para essa mãe, né, veio na mente dela que ele disse não, porque se ela voltasse, ela não ia querer mais regressar a essa terra. Mas ele disse: mas eu vou para ti. Então nós, na verdade, não podemos ir até o Senhor. E se nós fôssemos, nós não iríamos querer regressar a essa terra. Mas o próprio Deus, ele habita entre nós. Ele vem, ele nos ama, ele nos consola, tá bom? Então nós podemos ter esse apoio. Eu achei linda essa história na conferência geral. E eu lembrei dela por causa da mensagem, quando diz aqui: e habitou entre nós. Então o próprio Deus, né, todo glorioso, né, Cristo, né, quando ele nasce nessa terra aqui, que conforme diz a Escritura, que ele é o unigênito do Pai. Ele é o único que nasceu de uma mãe mortal e de um Pai celestial, um ser divino, um Deus. Então, Jesus Cristo, né, é difícil a gente poder compreender isso, tá bom? Mas Jesus Cristo, ele não era 50% humano e 50% Deus, não. Ele é 100% Deus e 100% humano, né? Ele tinha todas as características humanas, sentia fome, dor, tudo, tá bom? Mas também ele tinha todos os atributos divinos, né? Bondade, integridade, justiça, puro, nunca pecou. Então ele tinha tudo. Então Jesus Cristo, para nós a conta não dá para fechar, mas realmente é isso. Jesus Cristo, quando nasceu nessa terra, ele era 100% humano, mas também ele era 100% Deus, tá bom? Então, ou seja, ele era onisciente, ele conseguia, a gente vê no relato das Escrituras que ele sabia o pensamento das pessoas. Antes das pessoas falarem, ele já sabia o que aquelas pessoas estavam pensando e respondia a questão das pessoas ali, né? Então, ele era onisciente, ele era todas as coisas, tá bom? Continuando aqui no versículo, João, ele fala o seguinte aqui, né? João o apóstolo: e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Bom, aqui quando ele diz e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, ele está prestando o testemunho dele, que ele viu Jesus Cristo, né, como homem, né, mas também viu ele como Deus. Ele está se referindo aqui a Mateus capítulo 17, quando Jesus Cristo leva para cima do monte, para uma montanha, né, Pedro, Tiago e João. E João, esse que estava lá, é esse que está dizendo aqui, que viu ele na glória, né? Ali Cristo, né, o capítulo 17 de Mateus, fala que Jesus Cristo ele se transfigurou diante desses três apóstolos, né? E eles o adoraram. Aconteceu muitas coisas ali, né? Apareceu Moisés, apareceu Elias, deram chaves a eles que haviam sido prometidas em Mateus 16. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso ainda esse ano. E quando eles descem do monte, né, Jesus Cristo pede para eles não contarem isso até que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos.
tá bom? Então, é desse testemunho aqui que ele está falando, que ele viu, né? O versículo diz assim, ó, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, para finalizar aqui a mensagem, porque já ficou grande aqui, eu gosto muito da maneira que o apóstolo Paulo, ele descreve, né, Deus na terra, né, ele coloca muito bem esses dois atributos, porque Deus, né, Jesus Cristo, ele tinha todo o poder, e ao mesmo tempo ele era tão humilde, né, ele se deixou bater, cuspir, fizer tudo por nós, né, mas demonstra. Hoje em dia a gente vê, né, que as pessoas têm um pouco de poder, ou sobe um pouco, ou tem um pouco mais de dinheiro do que outra pessoa, já começa a desprezar a outra pessoa, né? Se tem um cargo na empresa ali, ele trata as outras pessoas como inferior, né? E não na questão de gerir o trabalho. Então tem muitas questões. E Jesus Cristo, apesar dele ser o Deus, o Todo-Poderoso que construiu todo o universo, ainda assim ele é tão humilde, né? E se deixou apanhar, cuspir. Eu gosto da maneira, e aqui é uma lição que Paulo está dizendo, né? Porque se Cristo, sendo Deus, né, ele esvaziou-se a si mesmo, né? Porque quando Cristo, ele tirava a sua glória, ele era onisciente, ele era todas as coisas, mas ele não usava esse poder todo o tempo. E a glória dele, se tivesse todo o tempo com ele, nós não aguentaríamos também, tá bom? Mas ele tinha o poder sobre a glória dele. Tá bom? E olha só o que Paulo ensina sobre isso aqui na carta aos Filipenses. Eu vou ler aqui, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3 aqui, ó. Então aqui Paulo está falando para nós, né? Ele diz assim, nada façais por contenda ou por vangloria, né? Que nós não devemos fazer nada para nos vangloriar, né? Para dizer que nós somos melhores do que outras pessoas ou que somos melhor que outras pessoas. Ele continua dizendo, mas por humildade, né? Não fazer por vangloria, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Olha que interessante esse ensinamento, né? Que nós devemos considerar as outras pessoas superior a nós. Ou seja, sempre ter o respeito pelas outras pessoas. O versículo 4 continua. E tendo cada um para o que é seu. Atente cada um para o que é seu. Mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentido que houve também em Cristo Jesus. Qual que foi o sentido que houve em Cristo Jesus, né? Então aqui ele falou de algumas coisas, né? Que nós devemos atentar para aquilo que é nosso, não como se fosse nosso, mas também para ajudar as pessoas, né? Lembrando que nessa época que eles viviam a lei da consagração, então está muito de acordo com o que Paulo está ensinando aqui. Aquilo que era seu não era só seu, você ia usar o que você precisava e o resto você ia ajudar outras pessoas, tá bom? Por meio da lei, né, da igreja aqui, que era a lei da consagração. E aqui então ele fala do exemplo perfeito que é Cristo, né? O versículo ele continua dizendo, o qual sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, né? Tem algumas traduções que diz esvaziou-se a si mesmo. Então Deus, cheio de poder, ele esvaziou-se a si mesmo para quê? Para caber dentro de um corpinho de um bebê, né? Para nascer entre nós aqui, né? Para tabernacular entre nós. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, Jesus Cristo, sendo Deus o mais poderoso, ainda assim ele esvaziou-se a si mesmo, se colocou na forma de servo para nos servir. Ele é o Rei dos Reis. E o que o Rei dos Reis fez? Ele foi o Rei que mais nos serviu, que nos abençoou. Que possamos pensar sobre isso, né? E considerar as outras pessoas superior a nós, conforme Paulo diz, né? Para nós não nos achar melhor do que outras pessoas, independente de cargo, de empresa, independente de dinheiro que nós possamos ter ou que nós vamos conquistar, sempre poder considerar como nós somos
inferiores às outras pessoas. É isso a palavra que Paulo usa aqui, né? Que nós não devemos supor que nós somos superiores às outras pessoas, porque o próprio Cristo, que era superior, ele já era Deus quando nasceu nessa terra. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus e se tornou como nós, como homens, né? E sofreu na carne todas as injúrias e castigos. Então, ele é o exemplo perfeito de algo que nós podemos ter, tá bom? Vou finalizar aqui com o começo do versículo, né, que eu comecei aqui, que é João, capítulo 1, versículo 14. Deixa eu achar aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Então, o próprio Cristo habitou entre nós e nos salvou. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.